Você já sentiu o cheiro do medo disfarçado de café caro e ar-condicionado central? Eu senti. E não foi uma sensação sutil. Foi um soco no estômago dado por um lutador invisível no meio de uma tarde de terça-feira. Eu estava sentado na cabeceira de uma mesa de carvalho polido, no 15º andar de um prédio espelhado que parecia tocar o céu. Eu era o cara. O executivo de 6 dígitos, o homem que aos 40 anos deveria estar no topo da montanha, olhando para baixo com a satisfação de quem conquistou o mundo. Mas a realidade, meu amigo, era um roteiro de terror que ninguém me avisou que eu estava estrelando. Eu olhei ao redor daquela sala e, de repente, o silêncio se tornou ensurdecedor. À minha esquerda, um garoto de 24 anos, vestindo um moletom estiloso e um par de fones de ouvido pendurados no pescoço, falava sobre algoritmos e métricas de engajamento com uma velocidade que fazia meus ouvidos zumbirem. À minha direita, uma diretora de marketing que mal tinha saído da pós-graduação digitava freneticamente em um notebook ultra fino, sem sequer piscar. E no centro estava eu. Eu percebi pelo canto do olho um olhar rápido entre 2 estagiários na ponta da mesa. Não era um olhar de admiração. Não era respeito. Era o olhar que você dá para um móvel antigo na sala da sua avó. Você sabe que ele teve valor um dia, mas agora ele só está ocupando espaço e não combina mais com a decoração minimalista do presente. Naquele exato momento, eu me tornei o homem invisível. A dor de completar 40 anos no mercado corporativo não é a falta de dinheiro. Se você jogou o jogo certo, o dinheiro está lá. A dor é a percepção brutal de que você se tornou uma peça cara demais para um tabuleiro que agora prefere peças descartáveis. Eu sentia o suor frio descendo pela gola da minha camisa de algodão egípcio, uma peça que custava o salário de um mês daquele estagiário, mas que não conseguia esconder o fato de que eu estava sendo asfixiado. Eu tinha a experiência, as cicatrizes e o conhecimento, mas o mercado não queria mais a minha profundidade. Ele queria a superfície rápida, barata e faminta de quem aceita pizza como bônus e trabalha 16 horas por dia apenas pela experiência. Eu olhei para o meu crachá sobre a mesa e pela primeira vez eu não vi um título de poder. Eu vi uma etiqueta de validade vencida. Eu estava em uma prisão de luxo, onde as grades eram feitas de bônus anuais, e o carcereiro era um medo de ser substituído por alguém que ainda nem sabe o que é um boleto vencido. Se você tem 40 anos e sente que o chão está começando a vibrar sob seus pés, preste atenção. O que eu vou te contar agora não é uma história de motivação barata. É o relato de como eu quase morri por dentro para aprender a dominar o jogo que estava tentando me excluir. Fique comigo, porque a partir de agora, o homem invisível vai começar a falar. Essa sensação de invisibilidade não acontece da noite para o dia. É um processo lento, corrosivo, que começa quando você para de questionar o sistema, porque o sistema está te pagando bem demais para você reclamar. Tony Robbins, em Desperte o Gigante Interior, fala sobre como as nossas decisões e não as nossas condições determinam o nosso destino. E a minha decisão, por anos, foi aceitar a segurança em troca da minha alma. Eu estava vivendo o que Robbins chama de neuroassociação de prazer com o meu salário, enquanto ignorava a dor crescente de perder a minha relevância. Eu me lembro de uma manhã específica, pouco depois daquela reunião desastrosa. O despertador tocou às 5h30 da manhã. O som parecia uma sirene de emergência. Eu abri os olhos e o teto do meu quarto parecia estar descendo, me esmagando contra o colchão de molas ensacadas. Eu tinha tudo: uma casa em condomínio fechado, 2 carros alemães na garagem, viagens para a Europa todo mês de julho. Mas o cheiro daquele quarto, naquela manhã, era o cheiro de mofo de uma vida estagnada. Eu me levantei e fui para o banheiro. Encarei o espelho. As linhas de expressão ao redor dos meus olhos contavam histórias de noites em claro resolvendo problemas de outras pessoas. Eu era um mestre em apagar incêndios alheios, mas a minha própria floresta estava em cinzas. Eu era o exemplo vivo do gigante adormecido. Eu tinha todos os recursos, todo o treinamento do mundo. Eu tinha lido Napoleon Hill de cabo a cabo. Eu sabia tudo sobre o desejo ardente e a mente mestra. Mas eu estava aplicando tudo isso para manter a prisão de luxo de outra pessoa funcionando.
A grande mentira que nos contam é que a experiência é o nosso maior ativo. Mentira. No mercado atual, a experiência é vista como um passivo se ela vier acompanhada de rigidez. O RH olha para você e não vê sabedoria. Ele vê custo de manutenção e resistência à mudança. Eles preferem o jovem de 22 anos não porque ele é melhor, mas porque ele é maleável. Ele é um barro fresco que eles podem moldar. Você, aos 40, é um vaso de cerâmica pronto, bonito, caro, mas se cair, quebra. E eles não querem correr o risco de quebrar. Naquela manhã, eu entendi que precisava de um choque de realidade. Eu peguei o livro Poder Sem Limites, do Robbins, e reli uma frase que mudou o meu estado fisiológico na hora. A maneira como nos comunicamos com os outros e conosco determina a qualidade de nossas vidas. Eu estava me comunicando como uma vítima. Eu estava me sentindo um móvel antigo, porque eu estava me comportando como um. Eu estava vendendo o meu esforço, a minha suadeira, o meu tempo de casa. E ninguém compra mais isso. O mercado quer soluções invisíveis, não suor visível. Se você quer sair da invisibilidade, precisa parar de tentar provar que trabalha muito e começar a provar que você é o sistema que faz o trabalho ser desnecessário. Eu liguei para um velho amigo, o José. Ele tinha passado pelo mesmo. José era gerente de uma grande indústria têxtil. Dedicou 20 anos. O cheiro de algodão e graxa estava entranhado nos poros dele. Um dia ele chegou para trabalhar e a senha do computador não funcionava mais. Simples assim. O gigante dele não foi despertado por um livro, mas por um segurança da empresa, acompanhando-o até o portão com seus pertences em uma caixa de papelão. O José me disse algo que nunca esqueci. João, o pior não foi perder o salário, foi perceber que eu não sabia quem eu era sem aquele crachá pendurado no pescoço. Ali eu entendi a gravidade do contrato de aluguel da alma. Nós alugamos nossa identidade por 40 anos e quando o contrato acaba, percebemos que não sobrou nada do dono original. José estava morrendo por dentro porque ele dependia do mundo externo para ter valor. Ele ignorou o que Napoleon Hill ensina, que a riqueza real começa com um estado de espírito, com uma definição clara do que você quer, independente do que o mercado diz que você vale. Foi quando eu decidi aplicar Robert Greene com um rigor quase cirúrgico. Se eu era invisível, eu usaria essa invisibilidade como um manto de poder e não como uma mortalha. A Lei 30 das 48 Leis do Poder diz: faça suas realizações parecerem fáceis. Eu percebi que cometi o erro clássico de todo executivo de meia-idade. Eu queria que todos vissem o quanto eu era necessário através do meu sacrifício. Eu queria que vissem as horas extras, o estresse, a complexidade do que eu fazia. Eu achava que isso me dava segurança. Grande erro. Isso só me tornava pesado. Ao mostrar o esforço, eu mostrava que estava no meu limite, e ninguém confia em alguém que parece estar sempre no limite. Comecei a mudar o jogo, comecei a simplificar tudo o que passava pelas minhas mãos. Se um problema complexo chegava, eu não o transformava em um drama de 3 atos. Eu o resolvia em silêncio e apresentava o resultado como se fosse algo óbvio. Parei de falar sobre o como e foquei obsessivamente no resultado gerado por sistemas. Eu comecei a construir processos que rodavam sem a minha intervenção constante. Eu estava aplicando a estratégia da mente mestra de Hill, mas de uma forma silenciosa. Eu não precisava de uma sala cheia de pessoas. Eu precisava de uma estrutura que funcionasse enquanto eu pensava na próxima jogada. Eu me lembro de um colega, o Ricardo. O Ricardo era o típico trabalhador esforçado. Ele chegava às 7 a.m. e saía às 10 p.m. Ele queria que o patrão visse o suor. Sabe o que aconteceu? O patrão deu mais trabalho para ele, porque o esforço dele era barato. Enquanto isso, eu aplicava a Lei 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Mas cuidado aqui. Eu não queria que eles dependessem do meu tempo. Eu queria que eles dependessem da minha decisão. Se você vende tempo, você é um operário. Se você vende decisão, você é um estrategista. Eu comecei a me retirar lentamente da operação.
usei a Lei 16, use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Comecei a não ir a todas as reuniões. Comecei a delegar de forma que meu nome aparecesse apenas na solução final, nunca no processo de moer carne. O cheiro da minha rotina mudou. Não era mais o cheiro de suor e ansiedade. Começou a ser o cheiro de papel novo, de livros, de estudo. Eu passava o tempo que economizava não trabalhando, mas modelando a excelência. Tony Robbins fala muito sobre modelagem em Poder Sem Limites. Eu comecei a modelar não os outros executivos, mas os donos do jogo. Como eles pensavam? Eles não pensavam em bater metas, eles pensavam em dominar mercados. Eles não pensavam em economizar custos, eles pensavam em alocar recursos. Aos 40 anos, se você está na trincheira carregando o fuzil, você é um alvo fácil. Você precisa estar na tenda, olhando o mapa. Eu percebi que a invisibilidade que o mercado me impôs era, na verdade, a minha maior estratégia vantajosa. O inimigo não ataca o que ele não vê. Enquanto o RH achava que eu era apenas um móvel antigo, esperando a aposentadoria, eu estava construindo uma rede de influência e sistemas fora dali. Eu estava agindo conforme a Lei 48, evite ter uma forma definida. Eu era maleável, adaptável, invisível e, por isso, invencível. Muitas pessoas leem Napoleon Hill e acham que se trata apenas de ficar rico em termos de dinheiro. Mas o ouro de Hill é a mentalidade. Ele fala sobre o autossugestão e o controle do subconsciente. Quando o mercado para de te olhar, o seu subconsciente começa a sussurrar: acabou para você. Você é velho, você é caro. Se você aceita essa sugestão, você se torna de fato um fóssil. Eu tive que fazer uma limpeza profunda nos meus pensamentos. Eu comecei a usar as técnicas de Robbins para ancorar estados de poder toda vez que eu entrava naquela sala de reuniões. Eu não era mais o executivo pedindo para não ser demitido. Eu era o consultor de elite que detinha as chaves de sistemas que eles nem sabiam que precisavam. Eu mudei a minha postura física, a minha fisiologia. Como Robbins ensina, a mente segue o corpo. Eu parei de andar com o peso do mundo nos ombros, comecei a ocupar mais espaço, a falar menos e com mais autoridade. Pense no conceito de Hill sobre o desejo ardente. O meu desejo não era mais manter o emprego, era conquistar a liberdade total. Isso mudou tudo. Quando seu objetivo é manter o emprego, você é um escravo do medo. Quando seu objetivo é a liberdade, o emprego vira apenas uma ferramenta, um fornecedor de capital para o seu plano maior. Eu parei de investir em status e comecei a investir em poder. Eu me lembro de uma conversa com o Lopes, um mentor que a vida me trouxe. Ele me disse: João, o mundo não paga pelo seu esforço. O mundo paga pelo risco que você resolve e pela escala que você cria. O jovem de 22 anos tem energia, mas ele não entende de risco. Ele não tem a mente mestra treinada por décadas de porrada. Eu comecei a conectar pessoas, a criar pontes. Eu apliquei a Lei 13. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas. Eu parei de pedir oportunidades e comecei a oferecer lucros. A transição mental foi a parte mais difícil. Saímos de uma cultura onde o trabalho é sofrimento para uma onde o trabalho é arquitetura. Eu sentia o cheiro da liberdade chegando, e ele era doce, mas vinha acompanhado do cheiro de pólvora da batalha interna. Cada vez que eu resistia à vontade de mostrar serviço para o chefe, eu ganhava uma batalha contra o meu antigo eu. Eu estava matando o João operário para dar vida ao João estrategista. Hill diz que o homem que faz mais do que aquilo pelo que é pago, em breve será pago por mais do que faz. Mas eu adaptei isso para a era moderna. O homem que cria sistemas para fazer o que ele é pago para fazer, em breve será dono do sistema. Eu não queria ser o melhor empregado. Eu queria ser a engrenagem indispensável que ninguém sabe como funciona, mas que todos morrem de medo de perder. Eu estava me tornando o fantasma na máquina. A libertação começou de verdade quando eu parei de ter medo da demissão. Napoleon Hill diz que o medo é o maior assassino do sucesso. E o medo de perder a prisão de luxo é o mais paralisante de todos. Eu olhava para as parcelas do financiamento, para a escola dos filhos, para o plano de saúde, e sentia um frio na espinha. Mas aí eu lembrava do que Tony Robbins diz sobre decisão.
Uma decisão real é quando você corta qualquer outra possibilidade. Eu decidi que não morreria naquela cadeira de carvalho. Eu comecei a agir como se já fosse livre. E, ironicamente, quando você para de ter medo, você se torna perigoso. As pessoas sentem o cheiro do desapego. No momento em que eu parei de implorar por atenção, eles começaram a me procurar. Apliquei a Lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Comecei a ser menos disponível. Parei de ir a reuniões inúteis que só serviam para alimentar o ego de diretores. Comecei a focar apenas no que trazia a escala real. O meu chefe, o mesmo que meses antes me olhava como um custo fixo, começou a me pedir conselhos em particular. Por quê? Porque eu não parecia mais desesperado. Eu tinha despertado o gigante. Eu tinha mudado as minhas crenças limitantes. Eu não era mais o cara de 40 anos. Eu era o homem que tinha decifrado o código da eficiência silenciosa. Mas eu não queria mais o cargo dele. Eu já estava com um pé fora. Eu estava vivendo a transição. Eu me lembro de uma conversa com a minha esposa em uma sexta-feira à noite. Estávamos na varanda. O cheiro de jasmim do jardim estava forte, o som dos grilos ao fundo. Ela me perguntou: João, você não está com medo de sair e tudo desmoronar? Eu olhei para as estrelas e respondi: eu tive medo todos os dias nos últimos 10 anos. O medo de ficar é que agora é maior que o medo de ir. Essa é a virada de chave. Quando a dor de permanecer na prisão de luxo se torna maior que o prazer da segurança, você finalmente desperta. Eu estava usando as estratégias de Robbins para reassociar dor ao banco e prazer à minha liberdade. Eu não via mais o bônus anual como um prêmio, eu o via como o pagamento pelo meu silêncio e pela minha servidão. E eu não estava mais à venda. Eu comecei a mentorar outros homens na mesma situação. Homens que estavam infartando em escritórios caros, vendendo a saúde para pagar o remédio da ansiedade. Eu via o alívio nos olhos deles quando eles entendiam que não precisavam competir com os jovens, eles precisavam apenas mudar de jogo. Aos 40 anos, a sua vida está apenas começando se você tiver a coragem de quebrar o espelho que o sistema colocou na sua frente. Esse espelho te mostra um homem velho, obsoleto e cansado. Quebre-o. Por trás dele existe um estrategista que sabe exatamente como o mundo funciona e tem as ferramentas para reconstruí-lo. Eu comecei a sentir o gosto da vitória. Não uma vitória contra os outros, mas contra a gravidade social que tenta nos manter no chão. O dia da minha saída foi o dia mais silencioso da minha vida. Não houve drama, não houve brigas. Eu simplesmente entreguei o meu crachá e a chave da prisão de luxo. Enquanto eu descia pelo elevador panorâmico, olhando a cidade que antes me oprimia, eu sentia uma leveza que não sentia desde a infância. O ar-condicionado não parecia mais um suporte à vida, era apenas ar frio. Eu saí pelo lobby, o sol bateu no meu rosto e o cheiro da rua, aquele cheiro de asfalto, de vida, de movimento, era a coisa mais doce que eu já tinha sentido. Eu não era mais o homem invisível, eu era o homem que tinha se tornado transparente para poder atravessar as paredes do sistema. Eu apliquei Napoleon Hill, eu tinha o meu desejo ardente realizado. Eu apliquei Robert Greene, eu tinha dominado as leis e saído por cima. Eu apliquei Tony Robbins, eu tinha assumido o controle total do meu destino. Hoje, eu olho para trás e entendo que a invisibilidade foi o maior presente que o mercado me deu. Ela me forçou a parar de buscar aprovação e começar a buscar poder real. Se você tá aí aos 40 sentindo que o mundo tá te esquecendo, entenda uma coisa. O mundo não te esqueceu, ele está apenas esperando para ver se você vai aceitar o papel de vítima ou se vai reescrever o roteiro. A prisão de luxo só tem porta pelo lado de dentro. As algemas são feitas de ouro, mas ainda são algemas. Pare de vender o seu esforço, pare de vender o seu suor. Comece a construir sistemas, comece a dominar o seu estado emocional, comece a usar a sua experiência como uma arma de precisão e não como um fardo. Você não é um móvel antigo, você é a fundação de algo que esses jovens de 22 anos nem conseguem imaginar ainda. Eles têm a velocidade, mas você tem o mapa da mina. Eles têm o fôlego, mas você sabe aonde a montanha termina. Pare de pedir permissão para ser relevante. A relevância não se pede, se toma através da competência e da estratégia. A pergunta final que eu te faço é: você vai continuar sendo invisível na mesa dos outros
ou vai construir a sua própria mesa? Você vai continuar morrendo em parcelas de 30 dias ou vai pagar o preço da sua liberdade à vista? A liberdade não aceita parcelamento. Ela exige o pagamento em coragem, disciplina e visão. Acorda o seu gigante. O mercado parou de te olhar? Ótimo! É agora que você começa a dominar tudo, sem que eles percebam o que os atingiu. Use a Lei 30. Use a Lei 48. Desperte. O ouro de Napoleão Hill está na sua mente, não no cofre do banco. O sistema não me pegou. E agora você também está livre para decidir. O que vai ser? A cela de luxo ou o horizonte aberto?